Fala galera, beleza? Mais um vídeo que a gente está gravando diretamente de Sydney, da Austrália. E nesse vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como foi a nossa adaptação aqui. Desde que a gente chegou, os 6 primeiros meses, todo mundo diz que os 6 primeiros meses são os mais difíceis. E pra gente realmente foi, né? Foi punk. Foi bem punk. Então, assim, a gente vai contar o porquê, como foi desde que a gente chegou, como que a gente conseguiu emprego, casa, tudo isso. Então, assim, a gente embarcou pra Austrália no dia 7 de agosto. Na real, a gente embarcou, mas a gente só chegou dia 14. A gente embarcou no dia 7, mas a gente parou no Chile. Que o gente voo fez fazer escala lá, a gente fez um stopover lá de 7 dias. Stopover é quando você, tipo, seu voo vai fazer escala e aí você pede pra ficar mais tempo nessa escala. Muitas vezes nem precisa pagar pra isso, eu acho que a gente pagou $100. Eu acho que a gente nem pagou a diferença nesse Eu não caso. lembro, na real. Diferença. Mas enfim, a gente ficou uma semana lá no Chile. Sabe que a gente tem um blog de viagem, a gente adora viajar, a gente tava mudando de país com todas as malas, resolvemos viajar uma semaninha. Por que não? Ninguém é de ferro, Ninguém é né? de ferro, afinal. Ficamos uma semaninha no Chile, foi bem bacana. Depois tem todas as dicas no nosso blog, tem o link aqui que a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Entra lá pra dar uma olhada, quem estiver planejando uma viagem pra Santiago, foi bem bacana. Mas aí voltando, a gente chegou no dia 14 então aqui, né? 14 de dia agosto, 13 de agosto, na é. verdade, num sábado à noite, um dia antes do meu aniversário. E aí no domingo, que a gente tinha acabado de chegar ainda de jet lag, mas era aniversário dele, a gente já saiu pra passear. O primeiro dia foi lindo, né? Foi maravilhoso, bom. a gente foi ver a Opera House, mas beleza. Mas a gente chegou pra ficar na casa de um casal de amigos do Brasil, eles tinham acabado de vir pra cá, pra dar o tempo da gente procurar um lugar pra gente ficar. Porque assim, tem um grupo brasileiros em Sydney que a galera posta muita coisa, tem aplicativos e tudo mais. Grupo do Facebook, só. É, pra do ficar Facebook, obrigada. Grupo da onde? Só posta muita coisa, mas assim, aqui na Austrália tem muito, principalmente aplicativo de imobiliária ou, sei lá, a galera posta, quando você vai ver, na foto é linda, você vai ver o lugar não é legal, às vezes o lugar é bagunçado, é feio, é muito velho, então é muito importante você ir visitar o lugar antes de alugar de fato. E acho que outra coisa também, como a gente veio de casal, a gente já morava junto, a gente queria, a nossa prioridade era arrumar um lugar só pra gente. Nada contra dividir casa, nada contra morar numa share house. É até uma forma de economizar, que a até galera uma forma de super economizar, faz quem vem isso. sozinho é o melhor esquema que tem. Já conheço Mas a a gente galera. já tinha a nossa vida, a gente já tinha nosso apartamento, a gente queria procurar uma coisa só pra gente. Então, nesses grupos do Brasileiros em Sydney e Papo outro Calcinha, das Calcinha, meninas. só das meninas, a maioria das vagas que eles divulgam é pra quarto compartilhado em share house, que é tipo uma república. Um AP grande, é tipo uma república. E a gente tava com a intenção de um lugar mais pra gente. Um lugar só pra gente. E aí a gente foi pesquisar, foi visitar alguns lugares quando a gente já tava aqui na casa desses amigos. E aí é muito complicado achar coisa aqui, principalmente quando você quer um AP, como no nosso caso, só pra nós dois. A gente queria alugar um negócio no nosso nome. Então é muito difícil, porque você tem que ter um histórico de aluguel na Austrália, e a gente não tinha, a gente acabado de chegar. A gente tinha um visto de estudante que durava 8 meses, então assim, não é um aluguel muito longo, as imobiliárias ficam com o pé atrás, assim, não tem certeza de que você vai pagar ou não o aluguel. A maioria dos contratos são para são para no mínimo 12 meses, é possível achar para 6 meses também, mas a maioria é para 12. A gente não tinha o lerite aqui, né, não tinha trabalhado ainda, então não tinha nenhum... Não tinha comprovação de emprego, não tinha nada. Comprovação de emprego, não tinha referência, não tinha nada. Então foi bem complicado. A gente até vai fazer um outro vídeo pra contar como funciona tudo isso. Tem até um post no blog também, contando como foi, como que funciona, quais são as regras e tal. Mas assim, pra resumir, a gente pesquisou, visitou vários lugares, não achou nenhum que a gente gostasse. Daí a gente falou, tá, tudo bem, então vamos dividir. Já que tá tão difícil assim, ninguém vai aceitar, nenhuma imobiliária vai aceitar a gente, ok, vamos dividir a gente casa. até achou um ou outro que a gente gostou, mas a gente aplicou e a imobiliária não aceitou a gente, eles não quiseram. Então assim, a gente não tinha opção. Aí beleza, aí visitamos um, até um casal, era gente boa, aí visitamos um outro, que era uma mulher neozelandesa, com uma filhinha de 4 anos. Um AP bem bonitinho, um lugar parecia bacana e tal, fechamos com ela. E aí fomos, a gente tinha o nosso quarto, não era suíte, mas tinha um banheiro que era só nosso. Então assim, era bom, a casa era boa, espaçosa, a menina era uma belezinha, a criancinha era super fofa. Era bom pra praticar o inglês pra praticar também. Inglês, porque ela só falava inglês. A mulher também era bem gente boa no começo, pelo menos. Ela era bem gente boa com a gente. Mas a gente passou um perrengue pesado com ela, foi o pior perrengue que a gente passou aqui na Austrália. E a gente já chega lá.
A gente já conta, melhor. Só que assim, só pra continuar, quais foram as primeiras organizações, primeiro mês, assim, a gente só correu atrás das coisas. E aí, logo em seguida, em paralelo com a casa, a gente começou a procurar emprego. Eu consegui emprego logo na primeira semana, antes mesmo da gente ter lugar pra morar. A gente já tava na casa dos nossos amigos. Uma amiga nossa lá da agência que a gente veio, ela já tinha trabalhado num restaurante brasileiro, numa churrascaria, e ela me indicou lá, ela ficou sabendo que estavam precisando, ela indicou, falou com a gerente e me indicou. Fui lá, fiz um trial, a gente chegou no domingo, né? Fiz o trial na quinta-feira e já passei. Aí na semana seguinte, na segunda semana, eu já comecei a trabalhar. Então foi ótimo. Foi bom, assim, era fácil, porque era uma churrascaria brasileira, então a maioria dos funcionários era brasileiro, então acabava mais fácil para se comunicar, apesar de não desenvolver o idioma, que era o lado negativo. Foi o que me ajudou muito a gente. E logo de cara a gente já conseguiu receber uma graninha. Tinha pouco shift no começo, tinha poucas horas, né, pra trabalhar no começo, mas já tava entrando dinheiro. A gente tinha trazido dinheiro pra viver, assim, ter o que comer pelo menos por 2 a 3 meses. E logo de cara já começou a entrar uma graninha que conseguiu estender, essa grana que a gente teve, conseguiu estender não um era pouco suficiente ainda, essa grana não pagava todas as nossas não pagava contas, tudo, mas já ajudava muito, a gente já não gastava 100% os reais em dólar. Da nossa reserva, né? E eu demorei um tempo mais, eu demorei acho que um mês pra conseguir emprego. Aí também perguntava pra todo mundo, ia fazer trial, não sei o que, não rolava, até que eu consegui numa outra churrascaria brasileira, concorrente da dele, mas é bem menorzinha, era num lugar bem longe até, da onde a gente estudava, era perto de onde a gente morava na época. Mais ou menos perto. E eu também adorava, gostava muito de trabalhar lá, e aí começou a meio que equilibrar nossas contas, né, com os 2 salários. Acho que até a gente não comentou, porque no começo a maior dificuldade é que a gente ainda tá gastando em real. Você chega, você pode ter separado dinheiro para viver 1, 2, 3 meses, mas não tem como você ir no mercado e não ficar convertendo para real. Isso era tenso no começo. Então, no começo você acha tudo caro. E é caro, se você ganha em real e tá gastando em real, é caro. Você vai comprar um chocolate que custa $1, em real é R$2,50. Chocolate pequeno. Sei lá, só um exemplo. Então, demora pra gente conseguir se estabilizar, começar a receber salário aqui e aí começar a gastar em dólar sem converter. A partir do momento que a gente começou a gastar em dólar, sem converter mais, sem precisar usar o nosso dinheiro do Brasil, ficou tudo mais fácil. Mudou, porque no começo ir no mercado era assim, a gente olhava o mais barato, a gente nem sabia o que, nem se preocupava, hoje eu quero comer macarrão. Macarrão de tal jeito, era o mais barato. A gente ia comprar fruta. As marcas daqui, exatamente, com o tempo você vai aprendendo. Ia comprar fruta. O que você quer? Vamos na banana, que a banana é mais barato. Vamos na maçã, que entendeu? Era assim, ninguém... ia comprar um cacho de uva, tava $9. $9, a gente fala o quê? Nunca vou comer uva nesse lugar, entendeu? $9, se converter pra real, é um absurdo. R$23 um cacho de uva. E depois também a gente aprendeu que tem a uva, por exemplo, tem época que é $9, tem época que é 2 o quilo. Hoje a gente comprou uma que tava 3 e pouco quilo. Então, tipo, com o tempo a gente foi aprendendo, que a gente compra as frutas da época, enfim. Mas quando você chega... A gente estava acostumado a comer certas coisas no Brasil que aqui a gente até podia comprar, mas a gente ia gastar muito mais, então a gente dava uma segurada, dava aquela regulada no mercado, não comia fora, de jeito nenhum, tipo em restaurante, de jeito nenhum, levava marmita pra escola todos os dias. A nossa aula era das 8 da manhã até as 2h30, então a gente tinha que almoçar na escola. Tinha um intervalo pro almoço, inclusive, na escola, micro-ondas e tudo. E é normal, tipo, a maioria dos estudantes levava marmita pra comer na escola, porque é mais barato. E também o tempo é curto, tipo, sei lá, era na cidade, era no centro, então daria pra sair num restaurante rapidinho. Mas era muito mais fácil você ter ali a comida e mais econômico também. Então, além do dinheiro, outro ponto que era um pouco complicado pra gente. No começo a gente não conhecia ninguém aqui, só esse casal de amigos, né, que a gente tinha. Então, assim, a gente queria, às vezes, sair, a gente não tinha amigos pra convidar pra sair. Por muito tempo, né? Em 6 meses a gente ficou sem amigos, sem família. Então, isso no começo é um baque grande, assim. Porque no Brasil a gente sempre foi muito de sair muito com amigos, de não sei o quê. Todo fim de semana tinha alguma coisa. E aí aqui a gente chegou, era só a gente, sabe? Sim, então, isso no começo a gente só sentiu um pouco. Fez amizade com o pessoal da escola e tal, mas... não criou um laço muito grande com ninguém. Porque também cada um tinha sua vida, todo mundo trabalhava, então tinha os horários não batiam, né? Então isso no começo, assim, a gente sentiu. É complicado. E aí cada perrengue que a gente passa, no começo, é mais difícil, porque a sorte que a gente tinha um ao outro. Mas... igual o perrengue da casa lá que a gente falou. Que a gente vai contar. A gente só tinha gente pra se ajudar, não tinha
a quem recorrer, a quem ligar, sabe? Tipo, pra chorar e dar um abraço em alguém. Ligava pra só família. Contava pra família, mas também a gente tinha medo de deixar a família preocupada, entendeu? Fica sempre nesse dilema. Então assim, até a gente se estabilizar no sentido de ter emprego, que pague as nossas contas aqui, ter uma casa que a gente gostava e se sentir em casa de fato. Eu falei no outro vídeo sobre deixar as coisas no Brasil, que eu senti muito de, tipo, deixar a nossa casa, empacotar todas as nossas coisas. Durante 6 meses aqui eu não me senti em casa de jeito nenhum, né? Eu sempre reclamava isso pra você. E aí até você ter os amigos, conhecer as pessoas, saber onde vendem as coisas, saber quando você precisa comprar tal coisa, onde você vai, quanto vai custar, isso demora um tempo. É uma adaptação que todo mundo que muda de país tem. Que a gente falou de comprar as coisas. Essa primeira casa que a gente morou com a neozelandesa, o apartamento era super legal, era bacana, só que ele era meio afastado. E se ele fosse só afastado, não tinha problema se ele fosse do lado de uma estação de trem. Mas não era. Então a gente tinha que pegar um ônibus até a estação de trem e para ir pegar um trem até a cidade. Que é onde era a escola. Quando a gente chegava na estação, já programado para pegar o ônibus, ótimo. Chegava, pegava o ônibus, 30, 40 minutos e a gente estava na escola ou pro trabalho. O problema era na volta. À noite, eu trabalhava à noite no restaurante. Eu chegava às vezes 11h15, o último ônibus da estação até o apartamento era 11h05. E se eu chegasse lá depois das 11h05, já não tinha mais ônibus. Aí eu tinha que ir embora ou a pé, ou chamar um Uber. O que eu fiz? Caro, né? Comprei uma bike, ia de bike até a estação e deixava a estação na bike. A bike na estação. Deixava a bike na estação. Então quando eu voltava, eu já pegava a bike e voltava. Meia-noite estava voltando de bicicleta. Só acho que aqui não tem perigo. Era pé, não era longe, mas tipo, dava uns 15 minutos de bike. A pé daria meia hora. Você estudou, trabalhou, tá cansado, tem que dar meia hora, tem em casa para no outro dia levantar cedo. E aí o que a gente aprendeu com isso? Aqui, quando for procurar um lugar, uma coisa, tem uma dica legal. Sempre procura perto da estação de trem. Perto o suficiente para você ir a pé. Porque o trem, ele fica de madrugada. Tem um momento que ele para de madrugada, mas assim... Até 1h ele ainda tem. Às e vezes depois o volta às intervalo é 4. maior de um pro outro. Mas tem. E o trem resolve a sua vida. O trem aqui é super bom, você pode ir pra qualquer lugar. Então, assim, depois disso, hoje a gente mora num lugar que fica 5 minutos no máximo da estação a pé. É muito bom, assim, muito prático. Foi uma coisa que a gente aprendeu. Não, a gente não quer dizer que isso seja o maior perrengue da vida. Eu sei que no Brasil tem muita gente que passa por coisa muito pior que isso, porque o trem é lotado e é perigoso pra você chegar meia-noite. Enfim, não é essa a comparação. A comparação é que no começo a gente não sabia. É uma coisa a mais pra se preocupar. É uma coisa a mais. E aí vem a história do perrengue, que a gente passou com ela. O que aconteceu? Ela era gente boa, até então, beleza, a gente morando lá. Só que a gente não se sentia em casa. E aí, com o tempo, ela começou a ser um pouco estranha com a gente. Acho que ela estava estressada com o trabalho, também tinha os problemas dela, tem o direito. Mas começou a ficar um clima muito chato dentro de casa, assim. Ela começou a ser meio, sei lá, meio grossa, meio quietona, porque até então ela conversava. Era estranho, a gente chegava em casa e não... Parece que a gente não morava junto, assim. Sabe? Parecia que a gente tava atrapalhando ela. A gente tinha o nosso quarto e só, tipo, a casa era toda mobiliada, tinha sala, TV. A gente nunca sentou no sofá da casa porque a gente não se sentia à vontade. Só sentava lá quando ela não tava e olhe lá, porque a gente não ficava à vontade. Ela ia assistir TV, não tinha aquela interação, não necessariamente precisasse ter, mas no começo ela trocava ideia com a gente, conversava e tal. Depois ela chegava, fazia a comida dela e ia pro quarto dela. A gente chegava, fazia a nossa comida e ia pro nosso quarto. E não é que era cada um por si, era um clima bem estranho, Tava um clima pesado. E aí eu comecei a falar ali, eu não tô me sentindo bem, vamos procurar uma coisa pra gente e tudo mais. E o contrato que a gente fez com ela era de 6 meses. E os meus pais estavam vindo no Natal, o que ia dar uns 4 meses que a gente tava na casa dela, quando eles viessem. E ela ia pra Melbourne, que é uma outra cidade onde a família dela mora, e ela falou, tudo bem, seus pais podem ficar aqui. Foi gente boa até. Beleza, só que a gente não tava feliz. Daí a gente começou a procurar outras coisas e chegou na boa pra ela. Falou, olha, a gente tá procurando um outro lugar pra morar, a gente não tá muito feliz aqui, mas fica tranquilo que a gente vai pôr alguém no nosso lugar. Não vai ficar vazio a casa, porque senão você vai ficar no prejuízo, seriam os 6 meses. E ela virou pra gente e falou assim, não, vocês vão ter que pagar o aluguel até o final. Os 6 meses, morando aqui ou não. E a gente, mas como assim? Isso não existe. A gente não tinha contrato com ela. A gente foi só boca a boca, a gente não tinha nada escrito. Um acordo verbal, ninguém assinou nada, ninguém falou nada, tipo, concretizou ali que a gente ia ficar 6 meses. Só que aí, se ela veio pra gente e falou isso, a gente foi pesquisar, porque a gente não sabia a lei na Austrália, a gente não sabia se isso era verdade ou não. Fomos pesquisar, enfim, internet, ligamos nos órgãos que tem aqui, que controlam coisas de aluguel e tudo mais, o Fair Trade, né?
E descobrimos que não, isso não existe. O máximo que pode acontecer é você se responsabilizar por pôr alguém no seu lugar ou você perder 2 semanas de aluguel, não mais 3 meses. E a gente falou isso pra ela, não, isso não tá certo. Só que a partir do momento que você mora na casa de alguém, tipo, não era que a gente compartilhava a casa, a gente morava na casa dela, porque, né, ela tinha... alugava o quarto. Ela só alugava o quarto. Mesmo na cozinha a gente tinha um pedacinho do armário, ela tinha tudo o resto, assim. Geladeira era um espaço menor do que um frigobar que a gente tinha. Que a gente tinha, exatamente. Então, assim, você chegar pra uma pessoa falar isso e ela não concordar e você tá morando na mesma casa, é horrível, porque eu evitava, eu não queria mais ir pra casa, assim, era um clima horrível, péssimo. E a gente naquela briga... E a gente tava no nosso direito, a gente não queria fazer Sim. nada fora da lei. É. Essas 2 semanas de aluguéis, a gente tava disposto a perder pra mudar. Mas Sim, ela não queria abrir Ela mão. não queria. E aí começou a ficar aquele climão, e aí ela pegava no pé disso, pegava no pé daquilo. Às vezes eu chegava do restaurante falando com a minha mãe, ela me mandava uma mensagem no celular falando, Lígia, você pode falar um pouco mais baixo, por favor, porque tá me atrapalhando. Era tipo 10 da noite. Tudo bem, ela já tava deitada, tem filho e tudo mais. Mas eu tava falando dentro do quarto, com a porta fechada com a minha mãe, era o único horário que eu tinha pra falar. Enfim, e aí começou a ficar uma coisa insustentável, a gente não queria mais ficar lá, eu não sei do que aquela mulher é capaz, porque depois a gente descobriu que ela é louca. Enfim, a gente não queria ficar mais lá. E aí a gente resolveu que a gente ia sair. A gente indicou pessoas pra irem lá morar no nosso lugar e ela não aceitava, não atendia as pessoas, enfim. Aí a gente falou, não dá, do jeito que tá não dá, a gente já tinha brigado com ela por mensagem várias vezes, enfim, tava horrível. Aí a gente falou, vamos pegar a nossa... A situação tava tão bizarra que a gente morava dentro da mesma casa e a gente conversava por mensagem de texto. E quando chegava em casa, ela entrava no quarto dela, batia a porta e só. Porque ela não tinha coragem de olhar pra nossa cara e conversar com a gente. Enfim, e aí imagina a situação, né? Você não conhece ninguém, você não tem sua família, você não tem amigos, você não fala a língua da mulher. Tudo isso a gente falando com ela sem falar inglês direito. Ela, neozelandesa, e a gente sem falar inglês direito. Enfim, aí resolvemos, não, achamos um lugar aqui em Bondi Junction, que é onde a gente mora hoje, uma kitnet bonitinha, tal, eu consegui fechar com o cara. Mobiliada, caiu do céu, né? Porque foi assim da última hora. E a gente falou, vamos mudar daqui. Porque a gente sabia que antes teve um casal que também deu algum rolo estranho ali. Daí a gente falou, aí tem. Não sei qual foi o rolo estranho, que ela nunca quis contar, mas a gente falou, aí tem. Aí pegamos nossas coisas, juntamos numa mala tudo que era de valor, documento, notebook, tudo que era importante, um pouco de roupa de cama. Saímos cedinho, catamos essa mala, tudo que a gente conseguia carregar no trem, saímos cedinho e fomos de trem pra essa casa nova. Juntamos as coisas e tal, mandamos mensagem pra ela, olha só, a gente tá se mudando, a gente já pegou nossas coisas, era uma quinta-feira. Até o domingo a gente volta pra tirar tudo daí. Semana que vem tem tal casal pra entrar e pra ficar no nosso lugar. É só você fazer entrevista com eles. Aí ela começou a responder, eu não vou devolver as coisas de vocês. Eu tô trocando a chave da fechadura. A fechadura da porta. E as coisas de vocês estão aqui dentro. Se vocês quiserem, vocês podem vir com a polícia buscar. Porque isso é meio que pra ressarcir o meu prejuízo. Sendo que ela tava aqui, quando você faz um contrato de aluguel ou vai morar numa share house, você tem que pagar, eles chamam de bond, é tipo um calção de aluguel. E a gente tinha pago pra ela 2 aluguéis. 2 aluguéis adiantados. Que fica lá e a gente continuava pagando os aluguéis em dia. Já tinha então os 2 aluguéis que ela tinha, mais o aluguel da semana seguinte. Que a gente adiantou. Que a gente já tinha pago adiantado. Então ela tava com 3 aluguéis. E Nossas ela ainda coisas. ficou com as nossas coisas. Tinha roupa, tinha um monte de roupa. O quarto que a gente alugou dela não era mobiliado, então a gente comprou todos os móveis. A gente tinha bicicleta, que na época o Ulisses até usava pra trabalhar, né? Fazer entrega de comida. Do Uber Eats. As 2 bicicletas ficaram lá e tinha mais algumas coisas, assim, nada de valor, mas era coisa nossa, sabe? E aí ela trocou a chave da fechadura, não deixou a gente entrar, a gente teve que ir na polícia. A polícia fez pouco caso da gente também, né? Porque achou que a gente tava, sei lá, estudante aqui, eles não dão muito valor, assim, sei lá, é um pouco estranho. E aí até que depois de muito conversar com a polícia, mostramos as mensagens dela, a polícia topou ir com a gente até a casa dela. Batemos na porta, só que eles falaram que quando o apartamento é alugado, não é da pessoa, eles não podem arrombar. Então assim, não tinha o que fazer. Aí ela mandou uma mensagem falando, venham tal dia, tal hora, que eu vou deixar as coisas de vocês no corredor do prédio. Ela catou nossas coisas, tacou tudo lá, coisa de comida, geladeira, roupa, assim, as roupas, tá, os nossos objetos mais pessoais. Só que ela roubou os móveis, as bicicletas, um potinho com um monte de moeda que a gente tinha dinheiro, que a gente tinha dentro, um monte de coisa. Uma cachaça. Uma cachaça. Nossa, cachaça 51, que a gente fosse do Brasil. Mas eu acho que ela
tipo, ficou com isso na cabeça dela pra ressarcir o prejuízo. E pra gente, a gente perdeu uns $2.000 nessa, né? Contando tudo. Foram os 3 aluguéis. 2, vai, porque tudo bem, se a gente saiu antes, a gente quebrou o nosso acordo por mais que a gente já teria que descontar mesmo. 2 aluguéis, então não vou contar isso, mas entre os móveis e um aluguel adiantado, deve dar uns 800 a $1.000 de prejuízo no mínimo. De prejuízo, sem contar toda a parte psicológica, que a gente ficou arrasado, assim, a gente ficou muito chateado, não sabia o que fazer. Meus pais, tava 2 semanas meus pais chegarem pro Natal pra ficar aqui com a gente. Mas enfim, depois de tudo isso, a gente foi com a polícia, conseguiu pegar nossas coisas, levar para um lugar novo. E aí a gente se organizou. E aí depois aí meus pais vieram, foi o Natal, a gente passeou com eles, foi ótimo, foi uma delícia. E dali pra frente parece que a coisa fluiu um pouquinho mais, né? Assim, esse lance só pra botar um ponto final na história da neozelandesa, a gente até foi atrás para ver nossos direitos, para entrar com processo contra ela. A gente estava dentro do nosso direito, a gente podia dar sequência. Esse Fair Trade, que é o órgão que regulariza, né, os aluguéis, a gente foi lá, ele fez uma carta pra gente mandar para ela. Só rapidinho, eles têm um serviço de advogados para população, assim, de graça. Então você marca uma hora, vai, conversa com a pessoa. E aí eu fui no dia, estava trabalhando, eu fui, conversei, expliquei a situação, aí o cara me falou, o advogado falou, não, você tá certo, isso que ela fez é um absurdo, não tá certo. A gente tinha todas essas mensagens dela ameaçando. Tinha todas as provas, e aí conta da carta. E aí eles escreveram uma carta pra gente enviar pelo correio pra ela, pra ficar registrado, e que era uma carta falando, dando um prazo pra ela devolver o valor do dinheiro e o valor equivalente dos móveis, ou devolver os móveis, até uma data X, e se ela não devolvesse, que ia pra justiça. A gente ia ter que responder em frente ao juiz, nós e ela ia ter que... ia ter um processo. O juiz ia rolar um processo. A gente pensou se a gente dava sequência nisso, porque a gente tava tão amargurado, tão mal com essa situação toda, que a gente resolveu virar a página e esquecer essa história e não levar pra frente. A gente não conseguia olhar pra cara daquela mulher mais. A gente não conseguia pensar. Eu fiquei, acho que por meses, assim, sonhando com ela toda noite, porque parece uma coisa boba falando assim, mas quando você larga o seu país, a sua casa, o seu conforto, tudo que você tinha, pra vir pra um lugar começar do zero, e você vai pra ficar na casa de uma pessoa, e a pessoa faz isso com você, você fica sem chão, entendeu? A gente pensou em voltar pro Brasil. Sim. A gente passa um filme na cabeça, o que a gente tá você fazendo fala, aqui, eu sabe? não preciso disso. Saiu do nosso emprego, da nossa casa, do conchego da nossa família. E a gente não fez nada de errado, passar por essa sabe? situação aqui e tal. Se a gente tivesse errado, pensou em voltar e tal. A gente só ficou porque a gente tinha um ou outro aqui pra dar força e seguir em frente. E a gente graças tava, a querendo ou Deus, não, realizando o nosso sonho de estar aqui. Só que a gente se perguntou, é isso que Só é que o naquele nosso momento sonho? a gente tava num pesadelo. Então... Assim, a gente chorava direto, nossa, foi horrível. E aí a gente perguntou, foi pra isso que a gente largou tudo? Não vale a pena, não quero, não faz sentido. Só que aí deu certo a questão da casa, né, da outra casa, daí a gente começou a morar só a gente na kitnet, meus pais vieram, daí as coisas começaram a fluir, a gente começou a arrumar, eu consegui um outro trabalho, até na primeira agência que eu trabalhei, e aí logo em seguida foi a época de renovação de visto, daí a gente falou, vamos renovar ou não vamos, mas como as coisas já estavam melhorando, a gente decidiu renovar. A gente estava apertado, a gente não conseguiu, por conta desse calote que a gente teve com ela também, a gente não conseguiu juntar muito dinheiro para renovação do visto, então a gente teve que usar a nossa reserva do Brasil para renovar. Mas a gente já estava se restabilizando, né? Já estava conseguindo se manter com o dinheiro daqui, já estava sobrando um pouquinho. Então a gente viu que em pouco tempo a gente conseguiria já se pagar a nossa dívida do Brasil, porque a gente ficou se devendo, né? Ficou devendo pro Brasil. E aí a gente falou, não, vamos insistir mais um pouco, se esse era o nosso sonho, a gente ainda não aprendeu inglês suficiente como a gente gostaria. Eu acho que ainda tem muito que viver aqui, não só de inglês, como em relação a outras coisas também. E aí deu certo. Graças a Deus a gente renovou, virou a página, nunca mais vi uma cara dessa mulher. Espero nunca mais ver também. E foi isso, assim, ela mandou uma mensagem bem mal educada no final, mas passou, a gente não respondeu. E aí dali pra frente a gente começou a tocar a nossa vida, começou a ter mais emprego, começou a fluir, o dinheiro organizar um pouquinho melhor. Então hoje em dia a gente já vai no mercado, a gente já não regula mais, né? A gente compra o que a gente tem vontade de comer. A gente gastava, acho que, $40 por semana no mercado. Era bem pouco. Ainda mais que eu trabalhava num restaurante que eu podia trazer comida, então facilitava muito. Hoje a gente vai
não pensa, a gente gasta. A gente compra. Compra o que a gente quer Não comprar. é que a gente sai gastando, sem noção, é que a gente, o que tem vontade é que tem muita coisa gostosa, A gente ainda diferente. escolhe a marca mais barata, Sim. porque a gente, pelo menos a gente considera de altíssima qualidade as marcas mais baratas, ou a marca do próprio Do mercado. próprio mercado. Tem até no vídeo do mercado que a gente Então, fez. a maioria das vezes a gente compra a marca mais barata. E aí a gente já sai um pouco mais. Hoje em dia a gente já tem amigos muito bacanas aqui, então a gente já sai, Virou a gente já nossa se família sente aqui. que virou nossa família, exatamente. Então a gente se sente muito mais em casa. A gente tem uma casa que agora mora nós dois, num apezinho pequeno, não é mais na kitnet. Mas a gente sente que aqui é a nossa casa, assim. A gente tá super bem, graças a Deus. E acho que a gente não quer voltar tão cedo, né, pro Brasil. Isso é uma outra história, né, pra outro vídeo, mas assim... hoje em dia, a gente tem muita dúvida em relação a isso, mas hoje em dia, com a vida que a gente leva, é uma vida muito boa, a gente gosta muito daqui, assim. A única coisa que faz pensar em voltar ainda é a família, É a a saudade família, da família, dos amigos. Mas da vida em si que a gente tinha no Brasil pra vida que a gente tem aqui, a gente gosta muito mais da vida que a gente tem aqui, com certeza. Com certeza. Mas é isso então, pessoal. Tem mais coisa pra contar? É isso, né? Então, um pouco tenso esse assunto, mas, mas tudo bem. Logo, logo a gente vem com mais vídeos contando a nossa vida aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabe, comenta aí. Entra no nosso blog, também tem o link aqui embaixo na descrição. Lá tem tudo, a gente conta já desse perrengue. A gente conta de toda a nossa trajetória, desde que a gente chegou até os dias de hoje, que já faz 1 ano e meio que a gente tá aqui. Acompanha nosso Insta Stories, que a gente posta bastante coisa também do dia a dia, né? O Instagram também. E o Facebook, que a gente sempre divulga os posts novos, os vídeos novos, enfim. Inscrevam lá e acompanhem a gente sempre. Se inscreve aqui no canal também. No canal, eu segue esqueci de falar. aperta o sininho ali pra seguir Pra receber receber as notificação. Isso aí. E a gente espera vocês no próximo vídeo, então. Um beijo e até mais. Valeu.